Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 do Grupo Mateus. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Mateus, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Mateus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia: Wilson Mateus, fundador e presidente do Conselho de Administração; Jesuíno Martins, CEO; Túlio Queiroz, vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores; e Sandro Oliveira, vice-presidente de Operações, Logística e Comercial. Passarei a palavra ao senhor Wilson Mateus. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez, mais uma apresentação de resultados. Estamos aqui graças ao nosso bom Deus, que está nos permitindo aqui com saúde, estarmos presentes aqui. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão aí nos assistindo neste momento. É um momento para nós muito especial. É um marco aqui na nossa história. Então, a gente vai trazer aqui muitas novidades, né? Muitas novidades interessantes. E dentre essas novidades, a gente está trazendo aqui o nosso primeiro balanço consolidado com o novo. E todos nós sabemos aqui, né, Jesus, Sandro e Túlio, que foi aí meses de esforços desses dois grandes times. Então, não poderia deixar passar em branco um momento como esse de agradecer a esses dois grandes times que se esforçaram muito, que viraram muitas noites, né? E com muito êxito a gente chegou nesse momento desse balanço consolidado. Então, isso é graças a esse time do novo aqui, que eu quero fazer um agradecimento especial aí ao Ismael, ao Estevão, ao Daniel, que é o presidente da companhia, o Vitor, a Débora, o Roberto. Essas pessoas realmente trabalharam muito para que a gente chegasse nesse momento. Mas também quero agradecer ao nosso time, que também teve um esforço gigantesco para que isso pudesse acontecer. Aqui, em nome do Jesuíno Martins, nosso presidente, que teve todas as estratégias, fez muitas reuniões, em muitos momentos foi quem acalmou as coisas ali, que direcionava e criava momentos ali de facilidade, né? E para que isso acontecesse, quero agradecer ao Sandro também, que fez muito esforço, o Túlio, o Leandro, o Regis, então são gigantes aqui, todo o nosso time que está abaixo da nossa liderança, por todo o esforço, porque foi muita gente trabalhando aí dioturnamente, né? E por isso nasceu esse primeiro balanço e que nos traz felicidade, porque essa junção com o novo é um momento muito importante da nossa história, né? É a junção de dois grupos regionais que têm muitos anos de mercado e que a gente
aprendeu muita coisa durante essa caminhada aí de 40 anos, mas nessa junção também estamos aprendendo muito. E essa junção, ela nos dá aí que com a união de duas grandes marcas é uma ampliação geográfica. A gente sabe que a gente está aí em 3 estados ainda. Com muita força, porque essa junção a gente conseguiu ganhar muita competitividade e um fortalecimento logístico gigantesco para que a gente possa ocupar esse espaço que estava aberto e graças a essa união é que a gente chegou nesse resultado. E por isso eu quero passar aqui a palavra para o nosso presidente, Jesuíno Martins. Obrigado, seu Wilson. Bom dia a todos. Bom dia, Sandro, Túlio. Obrigado por assistirem a nossa teleconferência mais uma vez. Então, eu quero rapidamente só compartilhar assim alguns dados do nosso primeiro balanço consolidado, como o senhor acabou de falar. Vocês podem observar aí na tela. Do lado esquerdo são 26 lojas da bandeira Gemate e mais, né, no meio ao meio tem 36 lojas do Novo Atacarejo, o que vocês veem aí na terceira coluna, o que totaliza 62 lojas ali. Então, é assim que é formada a nova companhia ali naqueles 3 estados, como o senhor Wilson bem falou. Se a gente observar aí, grande parte das lojas, né, está no estado do Pernambuco, são 47 lojas no Pernambuco, das 62, portanto, quase 80% das lojas ali no estado do Pernambuco, e ainda muita coisa para ser feito naquele estado. E também muita coisa para ser feita ali no estado da Paraíba e de Alagoas. Mais abaixo vocês veem um retrato da nossa receita bruta ali, né? Do lado do Gemate, 1,6 bi de faturamento. Do lado do Novo, 1,7 bi de faturamento, muito parecidos ali. A nova companhia, então, alcança nesse terceiro TRI 3,3 bi de faturamento, uma companhia que já nasce, né, gigante. Quando a gente olha esse dado anualizado, né? A margem bruta, logo mais abaixo, vocês podem observar também 19,3% de margem bruta do lado do Gemate e 20% de margem bruta do lado do Novo Atacarejo. E a nova companhia, então, com 19,6% de margem bruta. E mais embaixo a gente tem, então, o resultado de margem EBITDA, né, de cada bandeira e da nova companhia. Do lado do Gemate, 4,7% de margem EBITDA, o Novo 7,6% de margem EBITDA e a nova companhia com 6,2% de margem EBITDA, né? Vocês podem observar ali do lado direito, né, o percentual das vendas. A gente tem ainda do lado do Gemate a maioria do parque de loja que está lá nessa nova regional, pelo menos 62% das lojas que ali estão do lado do Gemate tem até 1 ano de idade. Então, e se vocês observarem do lado do Novo ali, a gente já tem um parque de loja, pelo menos quase 30% das lojas já tem mais de 4 anos, então tem uma diferença ali da maturidade das lojas. Isso, né, se explica um pouco ainda essas diferenças que ainda há em alguns indicadores aí. A nossa intenção o tempo vai passando, depois o Sandro vai compartilhar e pode compartilhar mais com vocês tudo que a gente já fez ali, tudo que a gente está fazendo ali e tudo que a gente ainda vai fazer, né, na nova companhia, as integrações que estão acontecendo. Então está todo vapor. Mas por fim, eu queria dividir com vocês também, logo abaixo aí, o último dado, vocês veem a nova companhia. Então, nesses 3 estados ali, a gente alcança 37,7% de participação de mercado naqueles 3 estados tão importantes para nós no Nordeste. A gente fica muito feliz com essa participação expressiva. Isso quando a gente junta varejo e atacarejo, né? Se a gente olhar só o negócio de cash and carry isoladamente, a nova companhia já detém aí mais de 44% de participação de mercado ali naqueles 3 estados. Portanto, um passo extremamente importante. A gente fica feliz, como o senhor Wilson bem comentou, né? Um marco para a gente. E, por fim, também a chegada do Novo contribui com a nossa participação de mercado do Gemate como um todo no Nordeste brasileiro, mais o Pará. Se vocês observarem ali na parte inferior do lado direito, o Gemate, então, com a chegada do Novo, a gente alcança patamar de 32% de participação de mercado no Nordeste brasileiro. Então, momento de alegria para a gente julga assim, essa primeira fase, né, concluída com muito êxito, muito sucesso. Eu quero também, agradecer a todo mundo. Não vou repetir os nomes aqui, mas pessoas muito queridas, tanto do lado do Gemate quanto do lado do Novo, que agora somos um time Novo Mateus, como a gente chama, né?
Então, estou muito feliz, quero agradecer a todos pelo esforço, por essa integração que está acontecendo ainda a todo vapor, né? Depois, como eu falei, o Sandro pode dar mais informações sobre tudo que a gente já fez ali, enfim, né? Muito bem, eu quero então voltar para o seu Wilson, que tem uma novidade para nos contar, né? Desse trimestre. Então, eu volto para o senhor. Que legal. Obrigado. Muito obrigado, Jesuíno. E seguindo aqui a nossa apresentação, porque a gente internamente nós temos discutido muito, né, Jesuíno, porque a gente tem que estar o tempo inteiro ali pensando em inovação, né, pensando em especialização, e a gente não para de pensar nisso, porque a gente fica sempre imaginando como vai ser a nossa empresa daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, e a gente, como tem assim, uma aproximação muito grande desses mercados, a gente vê o quão grande é a necessidade de canais especializados para atender melhor a cada tipo de cliente, cada tipo de consumidor, e por isso que a gente trouxe aí essa bandeira Food Service. É uma bandeira que a gente já está pensando há muito tempo, né? E felizmente Deus nos agraciou com essa oportunidade de abrir essa primeira loja, onde a gente trouxe um time de experiência aí para fazer parte da solução desta bandeira. E por que que a gente acredita tanto nessa bandeira? Porque é uma solução completa para os nossos clientes, né? É um mix profissional, porque a nossa loja de atacarejo elas não conseguem entregar essa experiência de compra, esse mix de produto e essa profissionalidade que requer esse canal, né? Estamos pensando sempre no atendimento técnico, porque a gente vai ter uma cozinha de treinamento para treinar esse público do mercado transformador, né? E isso é nada mais do que um espaço de capacitação e fidelização desses clientes. Então, essa é a nossa estratégia, o nosso posicionamento num canal que é de extrema relevância no Brasil e que ainda é desassistido. Seguindo aqui para o próximo slide, o slide 6, aqui a gente segue com a nossa expansão normal, né? São 13 lojas inauguradas aí até o terceiro tri. E vocês estão olhando aqui que nós temos lojas estratégicas de adensamento, como a gente costuma falar, no Maranhão, né? A gente vem se consolidando, já junto com aqui no Novo Mateus, lojas de Pernambuco, também consolidando rotas, né? Abrimos também uma loja em Sergipe, abrimos na Bahia, né? Ali a gente marcando mais posição naquele estado, mas também aqui fazendo aqui consolidação no estado do Pará, que é um estado que a gente realmente vê com muito bons olhos, né? E nesse cenário atual aqui, já no slide 7, eu trago para vocês aqui já em destaque, que são 306 lojas até agora, principalmente com essa consolidação agora. Eu acho que a gente ganha aí uma relevância muito grande nesses estados e no Nordeste principalmente, mais uma parte do Norte, que para nós, para este momento, é muito importante. Sigo aqui em frente, já que no slide 8 a gente traz aqui fatos relevantes e importantes também, né? A gente abriu recentemente uma loja de serviço em Teresina, é uma loja que a gente chamou carinhosamente de João 23, é uma loja de serviço, onde é uma loja que já nasce correndo, que tem um público que também está carente, porque essas lojas, esses clientes que foram ao atacarejo, eles estão retornando porque eles querem mais serviço, eles querem coisas também especializadas, e a gente pensando em inovação, logicamente que não é o modelo de negócio que é inovação, mas os serviços que a gente precisa trazer diariamente, mensalmente, isso sim é inovação, e é uma loja que já nasce aí com um EBITDA positivo no segundo mês, e isso prova para nós que a gente tem que realmente investir mais nesse canal e a gente está aí com uma expectativa muito boa também, né? E trazendo aqui, nessa expansão, agora em abril, em outubro, quer dizer, nós abrimos mais 4 lojas importantes que vocês estão vendo aqui, né? Caruaru, Pernambuco, Fortaleza, e como já mostrei aqui, Food Service em São Luís, né? E seguindo em frente, aqui na página 9, a gente traz também novidades.
dentro dessa bandeira de serviço que eu falei para vocês, que para nós também é muito relevante. A gente criou uma estrutura interna comercial para suportar essas lojas Spazio, e a gente vai trazer duas novidades muito importantes para essa bandeira, que são duas lojas em São Luís, uma no Shopping São Luís e outra no Olho d'Água. A gente criou toda uma estrutura de logística, não só de comercial, como falei, para suportar essa loja. É uma loja que ela traz ali mais de 4.000 SKUs só de saudabilidade. Então, a gente quer também, nesse segmento espaço prêmio, a gente quer trazer também inovação com um time à parte, com uma estrutura à parte, que vai focar e viver esse momento e esse canal, porque a gente sabe o tamanho do resultado que é essa bandeira, né? Então, gente, seguindo mais em frente aqui, já falando para o ano que vem, seguindo esse nosso projeto de expansão, e a gente está o tempo inteiro aqui pensando agora, como já falamos em apresentações anteriores, que a gente segue firme aqui, entendendo as lojas as mais estratégicas e as lojas que vão trazer uma TIR maior. Então, agora a gente pode ser muito mais seletivos, e nós estamos aí realmente dentro desse processo com mais 15 lojas em andamento em vários estados, como vocês estão vendo. Piauí é um estado importante, o Pará, que é um estado importante, e mais lojas junto aí, consolidando a nossa expansão. Bom, agora quero passar a palavra aqui para o nosso querido Túlio. É com você, Túlio. Obrigado, Wilson. Obrigado, Jesuíno. Bom dia, Sandro. Pessoal, a ideia hoje, temos um balanço aí pela primeira vez consolidado por Novo, como o Jesuíno muito bem destacou, o Wilson também. Eu vou tentar ser aqui o mais objetivo e o mais claro possível, tá? Eu queria começar hoje, no próximo slide, por favor, pessoal, falando já do ciclo de conversão de caixa e trazendo aqui o tema da valorização dos estoques, né? Como vocês sabem, a companhia, principalmente após o IPO, né, vem dedicando uma energia importante para reestruturar e melhorar toda a questão dos processos contábeis, toda a área de back-office como um todo, né? E a área da contabilidade é uma delas, né? Esse projeto, né, esse tema é um projeto que envolve várias frentes, né? Envolve os processos em si, envolve as pessoas, né, o time, envolve sistemas, né? E, então, no início de 2024, nós contratamos uma consultoria externa para nos ajudar a conduzir todo esse projeto relacionado à melhoria de processos da área contábil, né? Como derivada desse processo, a gente começou a fazer um trabalho no final de 2024 com um consultor especializado de reescrita do nosso Cardex, né? Para quem não sabe, o Cardex é a conta corrente ali do estoque, né? Todo e qualquer elemento que passa pelo estoque, ele é registrado no Cardex, né? Então, compra, venda, transferência, créditos tributários, todos os elementos relacionados, né? E através da condução e desenvolvimento desse projeto, né, a gente passou a ter assim agora um Cardex, né, e uma visão dos estoques 100% rastreável, né? Vamos ter também uma integração automática entre a área contábil, fiscal, compras, operações, toda a parte de padronizações de critérios e parametrizações tributárias, né? E é claro que o resultado disso é uma melhora de governança sobre todo esse tema. Então, neste trimestre, né, nós identificamos uma necessidade de revisão dos saldos financeiros dos estoques, né? Lembrando que aqui eu não estou falando de quantidades, estou falando da valorização dos estoques, né? E por isso nós revisamos aqui os saldos comparativos, mostramos os saldos comparativos no mesmo critério, né? Que vocês podem ter todo o detalhamento ali na nota explicativa número 3 das nossas DFs, né? Acho que um ponto importante é que com a revisão desses saldos, né, o nosso ciclo de conversão de caixa, como vocês podem observar no lado superior direito do slide, ele encerra o trimestre em 57 dias, né? Em relação ao eixo que estávamos trabalhando até o trimestre anterior, é uma redução, né, uma melhora
de 17 dias, né? E aí, quando a gente fala do terceiro trimestre de 24, que é a base de comparação, onde a gente vê 68 dias, isso significou uma melhora de 14 dias, né? Então, quando a gente compara nessa linguagem atualizada, né, nos 57 dias com 68 referentes ao terceiro trimestre de 24, aí sim mostra uma melhora operacional de 11 dias. Mas acho que o mais importante aqui é o novo eixo, né, de todos esses indicadores, né, tanto o ciclo de conversão de caixa quanto os estoques, né? Vale lembrar também que toda essa revisão não tem nenhum tipo de impacto no caixa da companhia, né, e nenhum tipo de derivada desses indicadores relacionados à caixa puramente. Tá? Na parte inferior do slide, a gente nota, a gente pode observar o ciclo, né, os principais números de ciclo de conversão de caixa do Grupo Mateus já consolidado com um novo atacarejo. Estou me referindo ali ao gráfico em azul escuro do lado inferior esquerdo do slide, onde o ciclo de conversão de caixa consolidado encerrou o trimestre em 48 dias. Né? Então, só para lembrar, na nossa linguagem anterior, a gente estava falando no trimestre passado de 72 dias. E agora, com todos esses movimentos, estamos falando de um ciclo de conversão de caixa consolidado de 48 dias. E do lado direito, a gente observa os números de ciclo de conversão de caixa exclusivamente do novo. Né? Ali ele tem, né, um ciclo de caixa de -1, né? E tem ali patamares de estoque que, sem dúvida nenhuma, já nessas interações que estamos tendo, né, tem nos inspirado muito, né, a procurar processos, procurar sistemas, né, aprender com esse patamar para, sem dúvida nenhuma, mirarmos também, dentro do possível, nossas operações nesses eixos. Né? Então, agora, passando para o slide número 13, nós temos os números da receita bruta da companhia, né? Como a gente pode observar, a gente criou aqui uma dinâmica para ser 100% comparável, né? Então a gente mostra, a gente parte ali do terceiro trimestre de 24, isso vai funcionar para todos os indicadores que a gente mostrar aqui. Vai passando pelos trimestres, chega nesse terceiro tri e a gente traz uma visão ex novo para ser 100% comparável com a base histórica, e depois à direita a gente traz uma visão com um novo, onde a gente pode observar aquela barrinha amarela, que é a ilustração gráfica do montante relacionado ao novo. Né? Então, só para explicar essa mecânica nesse primeiro slide. Então, dessa forma, a gente observa que o crescimento da receita bruta no trimestre ex novo foi de 10%, totalizando ali 10.375. Quando a gente fala com o novo, essa receita bruta atinge 12 bilhões e 100 no trimestre, e aí sim um crescimento de 28,3%, ou seja, mais 2 bilhões e 400 milhões de reais. No acumulado do ano, esse crescimento absoluto é ainda maior. Estamos falando aí de um crescimento de 4,5 bilhões, ou 18,9%. Em relação à dinâmica comercial, depois o Jesuíno vai explorar um pouco mais, né? Mas acho que aqui tem um ponto importante, né? A gente viu um trimestre em que o mesmo aniversário veio performando bem, né? E depois, realmente, o mês de setembro foi um mês muito mais desafiador. Claramente, o mês de setembro houve ali uma mudança de eixo de performance. Então, acho que é um ponto importante a gente observar e, obviamente, gerenciar as operações daqui para frente. Né? Passando agora para o slide seguinte, nós temos os números referentes ao lucro bruto da companhia. E aqui eu vou tomar o cuidado de ser bem objetivo e tentar ser o mais claro possível sobre os elementos que nós consideramos pontuais e explicar cada um deles. Né? Então, como a gente pode observar na primeira coluna, o lucro bruto consolidado deste trimestre totaliza ali 2.292. E aí, o que acontece? Né? Nós temos dois elementos pontuais que a gente queria dividir com vocês. Né? O primeiro refere-se às perdas adicionais relacionadas a inventários novos ou aumentos de frequências de inventário. Aqui eu estou me referindo a inventários físicos mesmo, inventário de operação de loja, né? Onde você checa a quantidade física das lojas. Né? E lembrando que quando a gente aumenta a frequência ou aumenta muito a quantidade de inventários, na prática,
você antecipa a contabilização de uma perda que você iria contabilizar em períodos futuros, né? Não significa aumento estrutural de perda, tá? Mas aqui eu vou pedir aqui a contribuição do Jesuíno, que conhece muito do assunto, para dar um overview dessa mudança, Jesuíno, por favor. Eu até acho, Túlio, que... Bom, você quer começar? Você pode falar dos investimentos em tecnologia e depois eu discorro também de outros... A gente investiu em mais times, né? Nós aprovamos um orçamento de mais 15 milhões de reais por ano para contratar mais gente para fazer mais inventários, né, Túlio? Então, quando você dá uma frequência maior dessa de inventário, a gente vai diminuindo as perdas, porque nós estamos agindo com mais austeridade e com mais rapidez. Então, com isso, a gente inibe um bocado de processos dentro da loja de furtos, né? E a gente também está trazendo aí inteligência artificial, que para nós é muito importante, que a gente começou a fazer reconhecimento facial das pessoas que fazem desvio, que fazem furto dentro das lojas, mas a gente sabe também, Túlio Gesino, que também pelo fundo da loja a gente tem muito desvio de mercadoria, né? Então a gente está desenvolvendo um sistema de inteligência artificial, aonde as câmeras elas são interligadas com o nosso ERP, que as câmeras estão olhando aquelas cargas que estão descarregando ali e ao mesmo tempo está comparando com o que entra no sistema, porque a gente em algumas lojas, em alguns estados, a gente começou a perceber que entrava nota e não entrava produto. Então, a gente está se cercando de tudo que a gente pode, com inteligência artificial, com tecnologia, para que a gente possa conter. E a gente já percebe uma reversão aí no último bimestre, já uma reversão dessa perda. Então, a gente está muito satisfeito. Nós estamos fazendo investimento, nós estamos trazendo mais perdas nesse primeiro momento, né, Túlio? Mas é um momento de saneamento, é um momento da gente buscar o máximo que a gente puder de eficiência em relação à prevenção de perdas. E aí só, né, se eu pudesse complementar também, né, Túlio? É o que você falou, porque a gente antecipou perdas futuras, né? Então, veja, a gente tinha inventário que se fazia a cada 4 meses, e a gente então traz esse inventário para um período mais curto, né? Temos aí itens, por exemplo, que a gente está fazendo inventário diário. Setores que a gente fazia inventário a cada 4 meses, que se faz mensal agora. Por essa razão, a gente entende que essa perda futura, a gente traz ela para frente e só reforçando também isso que o senhor falou, a nossa atenção com relação a esse assunto, o varejo brasileiro passa por um momento, né, de atenção nesse sentido, né, de controle e de perda, e o que a gente está fazendo, como o senhor falou, é redobrando a nossa atenção nesse assunto, um zelo maior nele, né, e enfim... E é por essa razão que o Túlio compartilha com vocês esse dado aí dessa perda de estoque proveniente a esses inventários adicionais. Queria só fazer mais um reforço, trazendo mais granularidade ainda, Jesuíno. A gente teve alguns meses que a gente teve uma perda muito grande de algumas categorias de produtos que os funcionários estavam pegando o produto mais caro nos PDV e passando num código de um mais barato. Você pega um exemplo de calabresa, você pega uma calabresa que é o dobro do preço e sobrava na mais barata e faltava na mais cara. Então, com o reconhecimento facial, com o reconhecimento de fotocélula no PDV, a gente já olha e já temos pegado muitas ocorrências dentro das lojas. Então, isso vai ajudando a inibir e as pessoas que fazem esse desvio estão vendo que realmente nós estamos focados, estamos em cima desse negócio. Perfeito. Bom, passando aqui para a próxima linha, então, pessoal, depois dos 91 milhões, não, próxima linha, cara. Nós temos ali a revisão dos estoques, né, referente ao primeiro semestre de 2025. Aqui é exatamente o tema que eu comentei no slide anterior, né? Então, toda a revisão da política contábil que eu mencionei no slide anterior, referente especificamente ao primeiro semestre de 2025, ele também foi contabilizado no resultado deste terceiro trimestre, né? Então, a gente expressa isso para fazer a conta do que seria o resultado do trimestre puro, tá? Sendo assim, o lucro bruto ex efeitos extraordinários totaliza 2.446 milhões, uma margem bruta no consolidado de 22,7%, e quando a gente olha para a coluna cinza ali, que é exatamente o mesmo raciocínio, só que tirando o novo, né? A gente está falando de uma margem bruta de 23,2%.
Quando a gente vai para a parte inferior do slide, a gente tem exatamente o mesmo raciocínio referente aos 9 meses de 2025. A única linha que não está presente é referente ao primeiro semestre, que a gente tem que tirar mesmo, né? Como a gente está falando dos 9 meses, todos os efeitos têm que estar computados. Mas eu acho que é importante observar que a margem bruta consolidada, desta forma, continua nos 22,7% e ex novo, nos 9 meses, a margem bruta totaliza 22,8%. Passando agora para o slide a seguir, nós temos então só a visualização gráfica do mesmo tema, né, só para poder ter a visão dos últimos trimestres. Então veja que o eixo, né, considerando esses assuntos extraordinários, de 23% permanece nesse terceiro TRI de 25%. Né? Quando a gente exclui o novo, a gente passa para 22,7%. E o lucro bruto, considerando o novo na conta, aí sim cresce 31,7%, totalizando 2 bilhões 447 milhões no período. Quando a gente olha o acumulado do ano, na parte direita do slide, a gente vê que esse lucro bruto totalizou 6 bilhões 324 milhões no acumulado de 25, com crescimento da ordem de 22% e margem bruta de 22,7%. Passando agora para o próximo slide, vamos falar das despesas operacionais. Acho que aqui tem sido um tema super importante nos últimos meses da companhia. Acho que a companhia tem se empenhado muito em trazer cada vez mais ciência na tratativa desse tema, né? Acho que aqui a gente entrega um trimestre, né, ex novo, uma relação de despesa sobre receita líquida de 15,2%. Praticamente o mesmo eixo do ano de 2025 como um todo, né? A gente vê ali que do segundo TRI foi 15, o primeiro TRI 15,2, mas principalmente esse 15,2 também teve o efeito da desaceleração da venda em setembro, como a gente comentou, né? E aí, naturalmente, despesas mais fixas, né, como o pessoal, pressionam de forma rápida e praticamente automática, né? Nessa linha, acho que a companhia tem se estruturado cada vez mais com trabalho de produtividade de despesa, né, uma visão construtiva de produtividade, né, trazendo aí as metodologias aí de gestão de despesas, gestão matricial de despesas. A gente tem encontrado aí e tem tido discussões muito interessantes, né, discussões que tendem a gerar bastante valor. Acho que a companhia tem uma pista aí, ao meu ver, a Jesus não pode completar, mas uma pista muito construtiva daqui para frente sobre esse tema, com discussões inteligentes e de busca de produtividade de fato, né? Uma vez que a gente sabe que quando o cenário macro fica um pouco mais difícil, é importante a gente adequar o grau de despesas para manter, né, o grau de eficiência de rentabilidade. Sendo assim, no acumulado do ano, as despesas totalizaram 4 bilhões 190 milhões, com crescimento de 19,5%, e a relação sobre receita líquida 15%. Passando agora para o slide a seguir, nós temos a composição do EBITDA, e eu vou seguir aqui exatamente o mesmo raciocínio que eu segui no lucro bruto. Obviamente, eu vou trazer alguns temas que eu vou também explicando caso a caso. Começando aqui da primeira coluna, a gente está falando de um EBITDA pós IFRS na ordem de 833 milhões de reais, né? Com uma margem EBITDA de 7,7%. Os dois próximos itens que a gente traz são exatamente os números que a gente acabou de falar, os temas que já estavam na reflexão e na construção da margem bruta, né? Ou do lucro bruto, né? Então eu vou direto ali para o terceiro tema, que é a questão do programa de anistia do Maranhão, o Refis, né? A companhia trabalhou e decidiu aderir a esse refis. Esse tema é um tema referente à divergência de recolhimento do ICMS-ST. Isso aqui é das operações corriqueiras do Maranhão, pessoal, nada específico, né? Teve um refis, do ponto de vista financeiro, muito interessante, a gente aderiu e vamos pagar esse valor aí em alguns anos, né? Parcelado em alguns anos. O item seguinte, de 180 milhões, aí a gente entra com ele reduzindo, né, porque ele é um efeito positivo no resultado, só que se refere a exercícios anteriores, né? Aqui, essencialmente, pessoal, são créditos de PIS e COFINS e créditos de ICMS,
de temas e teses que a gente vem desenvolvendo, e a gente dividiu muitos deles com vocês, dentro do nosso comitê tributário, né? Como vocês se lembram, a companhia tem durante muitos anos, né, fez todo o planejamento tributário 100% ancorado na subvenção para investimento, e desde que a lei ali em 23 mudou, e agora a gente vai falar depois, a gente retoma com o assunto, mas a gente tem trabalhado e intensificado oportunidades adicionais, como essas que a gente traz aqui na composição do EBITDA. Sendo assim, a margem EBITDA consolidada no trimestre totaliza 7,9%, com um EBITDA de 855 milhões, e quando a gente exclui o novo, para ter a base 100% comparável, estamos falando de uma margem EBITDA pós-IFRS de 8%, totalizando 744 milhões de reais. No acumulado do ano, que é a parte inferior do slide, o raciocínio é exatamente o mesmo. Estamos falando, então, de uma margem EBITDA ex-novo de 7,7% e também no consolidado 7,7%, mostrando aí o eixo da rentabilidade, tanto no lucro bruto, tanto na margem bruta, quanto nas margens EBITDA. O slide a seguir é mais para termos a visão gráfica sequencial, né? Então, estamos falando, como a gente comentou agora há pouco, de uma margem EBITDA no trimestre ex-novo de 8%. A gente vinha aí no segundo trimestre de uma margem exatamente igual a 8%. Aí, na hora que a gente inclui o novo, estamos falando de uma margem EBITDA de 7,9%, totalizando 855 milhões e um crescimento de praticamente 32% ano contra ano. Né? No acumulado do ano, o EBITDA totaliza 2 bilhões 147 milhões, com crescimento de 21,8% e margem de 7,7%. No slide a seguir, acabando aqui o tema de TRE, né? Mantendo exatamente o mesmo raciocínio, a gente faz a composição do lucro líquido. Né? Na primeira coluna, a gente observa o lucro líquido consolidado do trimestre de 846 milhões de reais. A primeira linha é exatamente os efeitos extraordinários aqui condensados, né, que a gente acabou de falar sobre EBITDA e lucro bruto. E aí eu vou falar os principais a seguir, que se referem exclusivamente aqui ao impacto no lucro líquido. Né? Então, o primeiro item aí de praticamente 20 milhões refere-se ao PIS/COFINS do JCP Intercompany, pago nesse terceiro trimestre. Esse JCP, só para lembrar a todos, é o JCP quando você tem subsidiárias, você vai subindo o recurso, você precisa pagar o PIS e COFINS, na verdade, né? Sobre esse JCP. E neste ano a gente decidiu fazer parte no terceiro trimestre, ao invés de todo ele no quarto tri, como foi o ano passado. Então aqui é só um deslocamento entre trimestres, tá? Então, na verdade, traz uma pressão nesse terceiro tri, alivia o quarto, e aí, como base de comparação, a gente colocou esse carinha aqui na conta para poder comparar com o terceiro tri do ano passado, tá? O próximo item, e o principal, né, é o tema da reversão das provisões de subvenção para investimento. Né? Esse é um assunto que praticamente todos que acompanham a companhia conhecem. Né? A companhia, desde que a regra mudou, tem se tornado, adotou uma política bastante conservadora sobre o tema, sempre provisionando os impostos relacionados a essa nova lei. Porém, a gente sabia que a discussão jurídica ela era de alta qualidade, né? Lembrando ali dos termos constitucionais, termos de pacto federativo e etc. Então, a companhia possui liminar favorável ao tema, né? Entre as companhias, né, de referência, era uma das últimas aí que faltava reverter, então a gente ganhou confiança do tema, estudou bastante a questão de bruto, líquido, e a gente tomou essa decisão de fazer essa reversão a partir deste terceiro trimestre. Então, traz aí um valor de 210, praticamente 211 milhões referentes a 2024 e 129 milhões e 700 referentes ao primeiro semestre de 2025. Tá? Os próximos elementos são de menores impacto, mas aqui é só o imposto de renda sobre os efeitos extraordinários, isso aqui é quase que um automático, é a derivada dos temas. E o próximo tema de 22 milhões é a capitalização de juros dos empréstimos de anos anteriores. Né? Aqui é só a questão de adotar a regra do CPC, né?
onde no decorrer da construção de uma loja, né, você pega os juros de financiamento relacionados a esse tema e você capitaliza de acordo com a regra contábil vigente. Tá? Então, desta forma, o lucro líquido, excluindo esses efeitos extraordinários, totaliza 508.991 milhões no trimestre, uma margem líquida de 4,7%. Quando a gente olha o mesmo raciocínio na coluna excluindo o novo, estamos falando de um lucro líquido de 470 milhões e 700, uma margem líquida de 5,1%. Tá? O mesmo raciocínio vale para o acumulado do ano, né? Quando a gente olha a tabela na parte inferior do slide. Então, desta forma, estamos falando de um lucro líquido de 1 bi 514 no consolidado, né? E tratando os ajustes devidos que a gente acabou de mencionar, totaliza um lucro líquido nos 9 meses de 2025 de 1 bi 246, com margem líquida de 4,5. Ao excluir o novo, 1 bi 208, com margem líquida de 4,6. Passando agora para o slide a seguir, apenas a visão sequencial, né? E acho que aqui tem uma visão interessante, né? Porque a gente viu ali uma consistência nesses critérios de margem de lucro bruto e margem bruta, vimos uma consistência no eixo do EBITDA e agora mostra um crescimento importante de lucro líquido, né? Que essencialmente é o tema da reversão do imposto de renda e aqui os valores correntes referentes ao período atual, tá? Então a gente volta ali a um tema, a uma eficiência, né, tributária bastante forte, como já foi em algum momento no passado. E no acumulado do ano, falamos então de um lucro líquido de 1 bi 246, com crescimento de 28%, quando a gente fala do trimestre, considerando o novo, um crescimento de 48,4%. Passando agora para o slide que vamos tratar da dívida líquida, né? A gente observa aqui a linha sequencial em azul escuro, né? E depois a gente adiciona a nova companhia, que é a combinação das lojas do Gemate com o novo, né? Então, no sequencial só Gemate, né, a gente fecha o trimestre aí com uma dívida líquida de 949 milhões, ante 1 bi 88 de junho de 25, com nível de alavancagem de 0,39 vezes o EBITDA, né? A nova companhia, a linha amarelo, ela tem uma dívida de 489 milhões. Essa nova companhia, de forma isolada, tem uma alavancagem de 0,8 vezes EBITDA, né? E aí, totalizando, então, uma dívida líquida consolidada de 1 bi 438. Vale lembrar que o novo, né, e mesmo as lojas do Gemate que incorporaram a nova companhia, são lojas bastante jovens, né, são lojas no início da sua curva de maturação, né? Gemate ainda mais, como o Jesuíno mostrou no slide inicial aqui da apresentação, mas o novo também é uma operação muito jovem, né? Então, um nível de alavancagem aí bastante equilibrado, com uma operação muito jovem que cresce num ritmo bastante interessante. A alavancagem consolidada ficou no trimestre em 0,5, né? Então, mesmo esse consolidado dentro do eixo aí de oscilação histórica entre os trimestres da companhia. Pessoal, seriam esses os nossos comentários iniciais e a partir de agora estamos aqui disponíveis para as perguntas e respostas. Muito obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para perguntar. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A nossa primeira pergunta é do Luiz Banaz, do BTG Pactual. Habilitaremos seu microfone para que possa fazer sua pergunta. Bom dia, Túlio, seu Wilson, Jesuíno, Sandro. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado, né? A primeira, Túlio, em relação, né, aos ajustes ali de controles, né, e processos que você comentou bem, né, que acabou impactando o ciclo de caixa da empresa. Eu queria tentar entender
o que seria o ciclo de caixa, principalmente olhando para estoques, né, recorrente daqui para frente. Acho que tem um trabalho, né, vocês vêm comunicando sobre isso, né, que vocês já têm feito há vários trimestres, né, de tentar melhorar esse nível de estoques, né. Então eu queria entender, depois desses ajustes, né, com os controles mais apurados, o que a gente poderia pensar que é o ciclo de caixa recorrente. E aí uma segunda pergunta, né, em relação à performance em setembro, né, que vocês comentaram ali no release sobre a desaceleração, se vocês já têm um diagnóstico do que pode ter sido a causa, né, disso, né, para perda de tração ali de consumo, né, dentro das categorias, né, se tem a ver ali com incentivos de governo, se tem mais a ver, né, com uma pressão de renda, né, por outros fatores. Então, queria escutar um pouco de vocês também sobre isso. Obrigado. Bom dia, Guanais. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui, e aí depois o Jesuíno, meu sobrinho. Os números que a gente viu aqui na apresentação, Guanais, do ciclo de conversão de caixa, e também no release, eles estão na linguagem já revisada, né? E esses patamares são os patamares recorrentes, né? Então, tanto de estoque quanto de ciclo. É claro que o trabalho, né, operacional do tema, né, continua no mesmo ritmo e a gente continua muito empenhado, especialmente aqui nesse quarto trimestre, né? A gente, no decorrer de toda a discussão com o Novo, né, um dos temas que a gente aprendeu muito com eles, e acho que o ciclo financeiro deles mostra isso, né? Eles têm aqui 53 dias de estoque, né? A gente tem aprendido muito com eles, né? Tem tirado alguns dilemas de cima da mesa sobre esse tema, né? Acho que um tema bacana de bem objetivo, assim, de dividir com vocês, é que a gente desenvolveu e muito o nosso conhecimento de orçamento ou open to buy, né, para compras, é um tema que a gente tem desenvolvido e aprimorado cada vez mais, né? Os demais elementos vocês já conhecem, a gente, né, tem conectado cada vez mais a remuneração variável dos executivos sobre esse tema, né, tem deixado o assunto com grau de relevância nas reuniões de gestão, assim, de forma muito acentuada, né? Então, acho que cada vez mais o time tem uma consciência, né, nessa ótica de geração de valor, né, olhando as duas vertentes, não só venda, margem, resultado, mas também toda a parte de consumo de capital, né, e a relação entre eles. Acho que é um tema que tem amadurecido cada vez mais, né? Então, quando a gente olha do ponto de vista consolidado, né, com no novo, estamos falando de 65 dias de estoque, quando olha do ponto de vista sem o novo, falando de 68 dias nesse trimestre. Eu acho que esse é o patamar recorrente, mas claro, ainda buscando aí oportunidades pela frente, né, Jesus? Sem dúvida, Túlio. Sem se falar em toda a remuneração variável focada, né, Túlio, do time nesse indicador e em venda, então, enfim, para contribuir com a resposta também para o Guanais, um esforço grande, mas sem dúvida a gente deve considerar esse patamar recorrente, como o Túlio falou, uma busca por melhora dele ainda continua, Guanais. E te falando um pouco do setembro em especial, Guanais, de fato setembro é um ponto, né, diferente que aconteceu, porque ele de fato desacelera, né, com relação ao crescimento de julho e de agosto, pelo menos a metade do crescimento desses 2 meses, né? Agora, difícil cravar, Guanás, uma razão específica para isso, né? Mas de maneira geral, eu acho que eu podia compartilhar com você, Guanás. A gente vem vindo nos últimos trimestres convivendo com um ambiente de consumo fraco. Nós sabemos disso, toda o cenário que a gente está vendo, né? Então, esse consumidor, em especial aqui no Nordeste, ele continua com o orçamento dele muito restrito, né? O bolso muito pressionado. Quando a gente olha, por exemplo, Guanás, os dados que a Nielsen audita, né, no varejo nordestino e brasileiro, você pega o nível de ajuste ou de inflação que houve no Nordeste brasileiro, é pelo menos 3 pontos percentuais acima do que o varejo brasileiro teve. Então, veja, como se não bastasse, todo o cenário, né, específico no Nordeste, ainda a gente tem esse cenário de inflação, né, no varejo, que aponta pelo menos uma pressão muito maior do que aquilo que o varejo brasileiro viveu. E como se não bastasse, a gente também percebe as famílias cada vez mais endividadas, né, esse endividamento crescendo, você acompanha isso muito mais que eu, a inadimplência crescendo também.
Então, eu entendo que a junção desses fatores tem, sem dúvida, né, sido a razão desse ambiente de consumo fraco que a gente tem, em especial do setembro, né? A gente percebe o consumidor, Guanais, migrando, né, para categorias mais baratas, né? Muda de categoria mesmo. Então, o cara que comprava carne bovina, às vezes ele prefere comprar frango, é mais barato. Veja, continua comprando a proteína, porém mais barata, né? Mudando de marcas mais baratas. Então, esse comportamento todo contribui, sem dúvida, para isso. Esse é o cenário que a gente tem vivido ao longo desses trimestres, né? Agora, é importante dizer que a gente, mesmo nesse cenário, Guanás, de consumo, né, fraco, né, talvez podemos dizer assim, a gente segue crescendo, né? Quando a gente olha os dados, né, que a Nielsen audita, compara o crescimento, né, que a gente teve no Nordeste brasileiro com o crescimento de mercado, a gente cresce muito acima do que o mercado cresce, a gente segue ganhando share, né, de mercado, com o novo ainda mais, né? Mas, de maneira geral, eu acho que aqui, reforçar, Gonais, a tua pergunta, assim, dizer que o nosso compromisso continua sendo ali com a margem EBITDA, né? A gente tem tentado equilibrar todos esses fatores de cenário macro para tentar entregar uma margem EBITDA cada vez mais consistente, resiliente, como o Túlio acabou de dividir com você, né? Talvez só para aproveitar a tua pergunta, já dividir com vocês também, né? O quarto trimestre, a gente já está aí na metade do quarto trimestre e o cenário não mudou. O cenário é muito parecido com esse que eu acabei de dividir com você, Gonás, né? Mas a gente tem agora no quarto trimestre, a gente tem Black Friday, tem final de ano, né? A gente continua apostando muito na nossa multicanalidade, que é um fator competitivo nosso, né? Então, é um pouco dessa visão que a gente está tendo aqui, a gente continua fazendo todo esforço para continuar entregando o melhor resultado possível, como a gente tem dividido com vocês. Eu espero ter te respondido, Guanais, tá? E só reforçando a tua fala, Jesuíno, a gente está o tempo inteiro aqui sempre tentando achar o equilíbrio entre crescimento de venda e margem, né? Então, o que importa realmente no final do dia é o nosso EBITDA, porque a gente está toreando muito isso, na unha esse negócio. Excelente, pessoal. Muito obrigado, tá, pelas respostas. Valeu, Guanais, obrigado. A próxima pergunta é da Dani Eiger, da XP. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é em relação à questão da revisão contábil. Acho que ficou bem claro o que trigou nessa questão da consultoria, mas aí só entender o quanto que vocês acham que ainda existe espaço para ter outros tipos de revisões, né? Eu acho que essa é uma preocupação que a gente viu de alguns investidores, mas entender, assim, se a gente pode ter outros movimentos como esse, ou se na visão de vocês ou de repente o trabalho já foi concluído, enfim, nessa parte mais de processo contábil. Acho que seria bacana ter um pouco mais de visibilidade nisso. E aí uma segunda é mais talvez olhando para o ano que vem, né? Agora que vocês já estão consolidados aí com o novo, né? Com essa nova companhia já mais bem estruturada e discutida, né? Vocês mesmos falaram, acho que no último trimestre, que já estavam fazendo vários encontros com a gestão para, enfim, definir sinergias, próximos passos, etc. Talvez vocês pudessem nos dividir um pouquinho como que está a cabeça para o ano que vem em termos de expansão, né? Porque você ainda tem um cenário incerto, né? A gente tem alguns fatores que podem aí contribuir para a melhora de renda, mas enfim, também ainda tem alguns que pressionam. A própria questão dos benefícios do governo ainda não tem nenhuma grande movimento nesse sentido, pode ser que venha, mas não parece ter nada encaminhado. Mas aí você tem um formato novo, né? Como o seu isso comentou, obviamente, imagino que bem mais menor, mas aí tem também o novo, com oportunidades, enfim. Então, se vocês puderem nos ajudar um pouquinho como vocês vão equacionar essa cabeça de retorno sobre o investimento, ao mesmo tempo de talvez aproveitar uma oportunidade, dado um enfraquecimento do cenário competitivo, acho que seria bacana. Obrigada. Dani, obrigado pelas perguntas. Vou começar pela primeira, a segunda eu passo aqui para o Wilson, para o Jesuíno, para o Sandro. Em relação ao risco, né, de ter mais alguma coisa ou de oscilar, eu acho que o trabalho que foi desenvolvido, ele chegou no estado de amadurecimento muito grande, né? Tanto que hoje ele é já rastreável, né, em todos os elementos do Carnex, né? Então, eu diria que a probabilidade de ter algum item adicional sobre o tema, ela é baixa e se tiver, com certeza não material, né? Porque a gente tem hoje uma visibilidade muito ampla, uma segurança muito grande com uma rastreabilidade completa, tá?
Então, quanto a isso, acho que a gente está bastante seguro. Tá? O tema geral do back-office, né, outras áreas, etc., e também algumas derivadas de contabilidade, acho que são temas muito mais complementares, né? É claro que a gente continua numa pista de evolução, mas são temas absolutamente complementares e que, na minha visão, esse é o tema central, né? E que não deve, como eu falei aqui agora, como o trabalho está muito maduro e falta fases muito pequenas, né? A gente está com mais de 95% do trabalho concluído, essa visibilidade, essa rastreabilidade, né? A padronização dos critérios e parâmetros tributários, né? A gente vai implementar agora a integração automática da área contábil, fiscal, compras e operações nesta nova mecânica. Então, veja, você cerca o assunto com um grau de segurança muito elevado, tá? Então, o nível de confiança aqui é muito grande e, enfim, acho que se você tiver mais alguma dúvida, você complementa aqui depois da resposta do Jesuíno. Bom, com relação à expansão, Túlio Jesuíno, eu queria começar, né? Dani, a sua pergunta ela é muito interessante porque a gente tem discutido muito aqui. E eu estou sempre pensando no que dizia o professor Marinho lá nos anos 90, que a empresa tem que ter caixa, não tem que ter sede, tem que ter caixa, né? Então nós estamos de olho no nosso caixa, né? Estamos sendo muito mais seletivos com a expansão, até porque agora nós podemos escolher, porque nós já estamos em basicamente todos os estados, menos em um do Nordeste, mas a gente já avançou muito em atacarejo, avançou muito em varejo, e nós estamos colocando de pé uma bandeira Food Service que a gente acha que estamos no início, na fundação do projeto, uma loja de serviço Spazio, que também nós estamos na fundação, tem uma caminhada longa pela frente, mas a gente está muito em cima do que é a TIR, né? Se essa taxa de retorno ela não for realmente acima da média, a gente não vai, e a gente quer estar muito confortável, porque com uma taxa de juros dessas aí, a gente tem que realmente medir o tamanho dos passos, e é isso que nós estamos fazendo agora, mantendo realmente a garantia da empresa, do futuro da empresa, e assim, sem riscos. Então, nós vamos continuar fazendo expansão, mas muito com o pé no chão, que é o que a gente fez aí ao longo desses 40 anos. Tá ótimo. E se eu puder só dar uma abusada, Túlio, no follow-up, que na verdade não é exatamente sobre o futuro, mas assim, entender exatamente a revisão em si, desculpa aí, que a minha leiguice, né? Eu talvez não tenha esse conhecimento técnico, mas o que de fato foi essa revisão de saldo financeiro? Foi que vocês foram ajustando o custo desse estoque, além do que era o que de fato deveria estar, assim, só para a gente entender um pouquinho, ou se está relacionado àquela questão das perdas, de que talvez tenham tido perdas no meio do caminho que não foram contabilizadas, mas só para a gente entender um pouquinho, tangibilizar aqui, que a gente não tem Sei. esse conhecimento tão técnico, tão amplo. Ó, perfeito, Davi. Essa sua pergunta é muito importante, tá? O tema da revisão dos estoques, da valorização dos estoques, né, é um tema contábil. O tema que o Jesuíno explorou dos inventários, etc., é um tema operacional, né? Um tema que se refere à quantidade física de inventários na loja, tá? Então, são temas separados. Os dois permeiam estoque, mas são temas não comunicantes, tá? Um, você faz o inventário físico e está sempre ali verificando as quantidades dos itens, né? E o outro, aí sim tem a ver com essa questão da revisão da política contábil, que eu, como expliquei, todo o redesenho do Cardex, né, a gente fez um redesenho completo do Cardex, trazendo todos os elementos, né, que transacionam ali, que devem transacionar no estoque da companhia, com todas as parametrizações, e aí sim, quando esse trabalho foi concluído e ficou claro ali o valor que a gente tinha confiança e rastreabilidade, a gente comparou os saldos de estoque, por isso agiu para fazer a revisão, tá? Tá ótimo, obrigada pelas respostas, pessoal. A próxima pergunta é do Rodrigo Gachim, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui. A primeira delas, ainda nesse tema de ajuste de estoque, Túlio, acho que seria legal entender um pouco também o ajuste que vocês fizeram para trás, né? Se você olha a nota explicativa lá que você bem mencionou, tem um ajuste de R$ 1 bilhão, né, de estoque, se eu não me engano, vocês fizeram representaram 2024, né?
Então, acho que seria super legal tentar entender a natureza desse ajuste de 1 bi. Muita gente perguntou aqui também ao longo da manhã. E se você puder dividir também um pouco, Túlio, quanto desse ajuste foi de fato do ano de 2024, não sei se você tem essa visibilidade, e quanto foi de anterior a 24, né? Porque imagino que ele foi feito em 24, mas de períodos anteriores. E como isso passou no resultado, tá? Eu acho que esse é a primeira pergunta. E a segunda é em relação ao novo, quando a gente faz a conta aqui, né, por diferença, a gente está chegando numa dívida líquida implícita do novo de mais ou menos 500 milhões de reais. Se você volta a antecipação de recebível, né, que vocês abriram de 150 milhões, dariam 650 milhões. Então, só para entender, se vocês puderem ajudar a gente a reconciliar como é que foi essa movimentação dentro do novo, quanto vocês aportaram de dinheiro e como de fato a dívida líquida chegou nesse patamar, e se era em linha com o que vocês estavam esperando também, eu acho que seria legal entender essa dívida líquida do novo. São essas duas. Obrigado, pessoal. Perfeito, Gastim. Obrigado pelas perguntas. O estoque do passado, né, o estoque referente ao passado, ele foi ajustado do ponto de vista líquido, né, descontando o imposto de renda, no patrimônio líquido, tá? E o valor, esse valor que você mencionou, refere-se a todo o passado, né? O valor específico do ano de 2024, tá? É de 94 milhões de reais, tá? Então, só para ter uma ideia de grandeza, todo esse monte é do passado, né? Especificamente de 2024, 94 milhões de reais, tá? O que transitou em resultado este ano, né? E neste ano não, este terceiro trimestre, foi os valores referentes ao 2025, né? Que a gente deu ali a clareza quando a gente discursou aqui sobre o lucro bruto e sobre o EBITDA, né? Então, a gente excluiu ali o valor referente ao primeiro semestre e absorveu no GEMAT o efeito do trimestre, tá? Então, esse é o tema referente à sua primeira pergunta. Sobre a segunda pergunta, né, você está correto, assim, a dívida líquida da empresa, né, ali combinada entre as lojas do GEMAT e do Novo, totaliza aproximadamente 500 milhões de reais, 489 milhões de reais, com uma alavancagem de 0,8, né? Como que funcionou? Assim, o Novo é uma empresa, o Novo especificamente é uma empresa jovem, né? Que está ali fazendo suas operações, está crescendo bastante. E, essencialmente, para crescer, ela toma ali alguns instrumentos de dívida, faz antecipação de recebível para ser um crescimento autossustentável, né? Quando a gente entrou com as lojas do GEMAT, só lembrando, né, elas são e eram lojas extremamente jovens, né? Então, quando elas entraram ali, na mecânica da transação, né, o a receber ficou no GEMAT e essas lojas foram, todo o resto de capital de giro foi para o Novo. Só que, obviamente, são lojas jovens e que precisam de caixa. Então, para estabilizar a operação, o que a gente fez? Também fizemos antecipação de recebível, né? Em algum momento, fizemos um mútuo entre GEMAT e essa nova empresa, né? E depois pagamos o mútuo de volta para o GEMAT, tá? Então, assim, só para te dar o panorama geral do tema. Agora, em relação ao grau de alavancagem, se era dentro do esperado, era sim dentro do esperado. A gente é uma companhia jovem, uma companhia que desde o início, né, claro, teve ali aportes iniciais, mas a ideia era sempre tentar crescer de forma autossuficiente, né? Então, esse 0,8 no combinado, a gente entende que é um número de qualidade e 100% dentro do esperado desde as conversas iniciais, tá? Perfeito, super claro. E Túlio, só se você me permite, só para entender a natureza do ajuste do estoque, né, que você bem abriu aí o número de 2024 também, só exatamente o que está por trás desse ajuste, se realmente foi uma questão de volume, uma questão de preço médio, ajudar a entender o que está por trás do ajuste, só, por favor. Não, perfeito, Gastinho. O tema é importante você ressaltar isso. Não tem a ver com quantidades, tá? Tem a ver com o custo médio, né? Então, todo esse trabalho do Cardex, né, que é o que eu comentei, propiciou este elemento, tá? Perfeito, Túlio. Obrigado, pessoal, pelas respostas. A nossa próxima pergunta é do João Soares, do Citi. Bom dia a todos aí.
E queria primeiro agradecer pelo disclosure desse resultado, ficou super claro aqui, acho que os pontos separados aqui entre o Novo e o Matheus. Então, bom trabalho aí. Eu queria explorar dois pontos aqui. O primeiro, um pouco mais operacional, entender a alocação de capital, né? Diante desse cenário, né, que até o Josuíno pontuou que ainda continua desafiador, né? E, enfim, ano que vem acho que a gente ainda está, como a própria Dani comentou ali, né? A gente ainda está condicionado ao que vai vir de dinheiro proveniente dessa isenção de imposto de renda, né? Para até R$ 5.000, né? Como é que vocês veem a expansão? Se isso aqui muda de alguma forma a cabeça de vocês para algum formato específico? É importante a gente entender se isso aqui pode ser algo que pode persistir por mais tempo. Isso faz sentido, de repente, você abrir menos mix ou mudar para, de repente, abrir mais caminho, enfim, entender a cabeça de vocês para alocação de capital de gente num cenário que parece que está demorando um pouco mais para recuperar. E o segundo ponto, Túlio, só confirmar, a gente viu ali uma reversão de subvenção, né, no imposto de renda, então vocês agora, só para confirmar, né, vocês agora entraram que a gente está vendo várias empresas aí não provisionando mais crédito presumido, né, só queria confirmar isso contigo. Você quer começar pela expansão? Pode começar. Não, João, bom dia, João. Bom, o seu Wilson agora há pouco comentava um pouco, né, como é que funciona a nossa cabeça, né? O zelo que existe nesse tema com relação à expansão, né, manter o ritmo, acelerar ou diminuir, eu acho que ele já explanou um pouco. Mas aqui eu acho que a sua pergunta é muito mais assim, cara, muda alguma coisa entre formatos, né? Dado o que a gente compartilhou com você agora, né? Vem um novo modelo aí, Matheus Futzel, a gente está muito feliz com ele. Mas a resposta para você é não necessariamente, João. Na nossa cabeça não está não tá pensando dessa forma, né? Nosso plano estratégico de expansão segue, né? No mesmo eixo, né? A gente tem o seu, inclusive compartilhou as lojas que a gente já está em construção. Você vê que a maior parte do parque são bandeiras, né, já cotidianas nossas. Talvez o que acontece aí são dois novos negócios que surgem, né, como o Spaz, é uma bandeira de loja de serviços pequena, e o Celso também comentou um pouco, a gente tem toda uma equipe dedicada, né, uma estrutura à parte, uma empresa à parte. E nasceu o Matheus Food Service, já é uma realidade, a gente acredita demais nesses canais. Então, acho que aqui o que está acontecendo, João, a gente é muito atento a essa questão de sempre estar buscando inovar, né? E se adaptar a esse comportamento do consumidor, porque o consumidor tem mudado o comportamento dele e a gente tem estado muito atento a isso, João, e tentado se adequar a ele. O mercado transformador é uma realidade disso, a gente entende que o cash and carry, né, deixa a desejar nesse sentido, né, do ponto de vista de atender esse cliente com o máximo de excelência, trazer uma solução completa para ele, como o senhor bem falou, e a gente entende que nós aqui no Nordeste brasileiro temos esse papel. Então, talvez as novas bandeiras passam muito por essa cabeça de tentar, né, ajustar um pouco essa necessidade em novos mercados, mas o eixo da expansão continua do mesmo jeito. Eu acho que você não deve considerar nenhuma mudança drástica assim de bandeiras ou de modelo de negócio, não. Eu só queria fazer um reforço da sua fala, para o João, que a pergunta dele é muito interessante. É que a gente tem um plano de expansão, João, e que o Gezinho está falando para você é que nós vamos seguir o mesmo cronograma. A gente está fazendo onde cabe ainda as lojas maiores, que é o que traz volume, a gente vai continuar fazendo, logicamente, que é aquelas lojas que vão trazer um retorno. Mas aonde tiver fazendo aquele complementação de rotas que a gente sempre fala, essa estratégia ela também não muda. Ela vai ter a sequência dessas lojas de varejo, porque de fato tem um mercado agora em número de lojas muito maior em quantidade do que a gente tem de atacarejo. Porque aí é aquela coisa, a gente ir ocupando de fato ali a maior parte desse mercado. João, passando aqui para a sua segunda pergunta, né, sobre a reversão do imposto de renda, você está 100% correto, é isso mesmo. Então, a reversão do imposto de renda, né, relacionada à subvenção, daqui para frente a gente deixa de provisionar. Isso, claro que é amparável amparado, né, em liminares, um liminar favorável que a gente tem sobre o tema.
e a gente está falando sempre de crédito presumido. Então, é exatamente o que você mencionou, tá bom? Tá certo. Só um follow-up rápido. Confirmar com o seu São Jesuíno a expansão para 2026, algo perto de 30 lojas, metade mix, ainda isso faz sentido? Olha, a gente vai seguindo agora. Nós fizemos um plano, João, separado para o novo, e a gente está discutindo que, inclusive, no novo já vai ter lojas pequenas, lojas de super, né? Mas ali vai ter uma parte de atacarejo, e, de novo, só reforçando o que eu já falei, é que, de fato, onde couber uma loja que vende 15 a 20 milhões, ela vai ser um atacarejo, mas aonde tiver espaço só para uma loja de 6 milhões a 8 milhões, a gente vai fazer de fato uma loja de varejo. Agora, quantas lojas a gente vai fazer? De fato, a gente está escolhendo, ainda não posso precisar se vai ser 20 lojas, 25 do nosso lado, mas do lado do novo, a tendência de seguir a mesma sequência que eles vinham vindo, de ocupar esse espaço. Mas aqui, de fato, a gente vai fazer mais lojas, vamos garantir essa expansão, mas talvez o número de loja a gente vai ainda definindo durante o ano, né? Nós já temos ali quantidade de lojas, nós só vamos escolhendo. Pô, nesse momento, para complementar essa rota, é melhor fazer 2 lojas de varejo ou fazer uma loja de atacarejo, entendeu? Entendi, está super claro. Obrigado aí pelas respostas. Nada, João. A nossa próxima pergunta é do Thales Granello, do Banco Safra. Bom dia, seu Wilson. Bom dia, Jesuíno, Túlio, Sandro. Queria fazer uma pergunta aqui em relação ao capital de giro. Acho que já falamos aqui do estoque, mas quando a gente olha para contas a pagar aqui para fornecedor, de fornecedores aqui, tem um gap, né, de 62 dias e 45 dias aí entre as duas empresas separadas. Queria entender mais ou menos o quanto vocês acham que dá para fechar esse gap, pensando, né, na natureza da operação de cada empresa, seja pelas linhas de negócio que são diferentes, enfim. E também queria fazer aqui uma outra dúvida, tem uma outra dúvida aqui também em relação ao número de representantes, né? A companhia segue crescendo bastante, mas eu queria entender ali no atacado se eles estão mais ou menos divididos de maneira equivalente entre as duas regiões ou se tem uma diferença muito grande entre Norte e Nordeste. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Thales. Começando aqui da questão dos fornecedores, é uma excelente pergunta, porque de fato você tem razão, existe esse delta aí, né? Mas a gente já está trabalhando, né, nesse tema, Thales, e não só esse tema, né? Porque eu acho que ele é um tema latente, a gente está num processo de integração lá agora da área comercial, naquele perímetro do novo. Isso vai acelerar ainda mais, né? Essa equalização, como você bem falou, o nosso óculos está pensando assim, a gente quer sim equalizar, a gente já deu passos importantes nesse sentido, e depois até quero que o Sandro fale, mas além de fornecedores, que é um tema muito importante que você traz, outros temas também, como, né, eficiência em logística, eficiência em marketing, em trade, né, no comercial. Então, acho que o Sandro podia comentar um pouco mais desses ganhos, né, do que foi feito já e do que ainda tem por fazer. Mas é importante a tua pergunta, Thales. Obrigado, Jesuíno. Bom dia, Thales e todos que nos ouvem. Falando inicialmente dessa questão do prazo de pagamento, né, entre as duas companhias, esse é um dos temas que nós elegemos como, né, prioritários aí para ganho de eficiência, né, de lado a lado, né, a gente comparar e, obviamente, de uma maneira estratégica, a gente chegar no melhor nível, né? A gente já fez em conjunto a adequação das janelas de pagamento. Então, as duas companhias já estão pagando nas mesmas janelas de pagamento com prazos equiparados, né? Somado a isso, mesmo a gente ainda estando numa fase, vamos dizer assim, no processo de integração dos comerciais ali nos 3 estados, a gente já avançou né, com a adequação aí de praticamente 300 contratos de fornecedor, o que engloba, inclusive, prazo de pagamento, além de outros temas, né, que constam
nessas questões, né, que envolvem aí ganhos, né, de outras rúbricas desses contratos, né? Então, assim, a gente tem junto com todo o time de operações, a gente tem ali a missão de fazer uma sinergia, né, um trabalho que seja exemplar, né, que não afete nem os nossos clientes, nem os nossos colaboradores e também não afetem os nossos fornecedores de maneira a gente gerar nenhum tipo de perda, né, e que a gente se engane juntos e a gente já tem visto isso na nossa caminhada. E esse tema de prazo, especialmente, é um dos 25 temas que nós elegemos aí para trabalhar nesses próximos meses até o final do ano. Com relação à tua segunda pergunta, Thales, também muito importante, eu não sei se eu consegui compreendê-la totalmente, mas eu entendo que você se refere aos representantes comerciais do indireto, né? Esse canal, ele, enfim, extremamente relevante, importante para nós, você vê os níveis de crescimento que a gente vem reportando trimestre após trimestre, e as diferenças são muito grandes ainda, Thales, quando a gente fala se a gente olhar Maranhão, Pará e Piauí, que são os estados legados, como a gente chama, a maior concentração desse número de representantes está aqui nos 3 estados ainda, né? O restante dos estados do Nordeste passa por um processo de avanço, né? De colocar novos vendedores nas mesmas praças em que já atuam, né? Eu mencionei em outras teleconferências, Thales, por exemplo, se você pegar hoje em cidades aqui do Maranhão, nós temos mais de 20 representantes comerciais atendendo o mesmo pequeno varejo, né? Que, aliás, já são mais de 50 mil pontos de venda atendidos no Nordeste brasileiro por essa equipe que você mencionou. Então, o que acontece no Nordeste hoje? A gente tem lá um número inicial de vendedores nessas praças aonde a gente já chegou, e agora o que a gente está fazendo é colocando mais vendedores para atender o mesmo ponto de venda e, com isso, captar, né, uma participação de mercado cada vez, né, enfim, mais expressiva ali naquele ponto de venda. Então, ainda lá está numa fase, né, vamos dizer assim, a 20% do que ela vai se tornar, mas sem dúvida, no final do dia, quando você olha, né, imaginar que a grande parte desse número de representantes está aqui nos estados legados, e você olha o estado da Bahia, estado do Pernambuco, estado do Ceará, a dimensão desses estados, a quantidade de municípios e de pequenos varejos que tem ali, ainda dá para ter uma noção do quanto tem por fazer ali naqueles estados. Eu espero ter te respondido aí, Thales. E só reforçando o que você está falando, nós temos algumas categorias, mesmo no Maranhão, Pará e Piauí, que a gente está fazendo uma expansão muito grande agora, com a especialização de perecível, né, que ainda tem outro mundo para explorar, que é o que a gente Boa. já, a partir do nosso centro de distribuição, que foram recém-estruturados em perecíveis, a gente pode avançar muito ainda, mesmo nos estados que a gente é mais maduro. Tá certo, pessoal. Obrigado, super claro. Nada, Thales. A nossa próxima pergunta é do Eric Huang, do Santander. Pergunta. Acho que uma mais pontual aqui do meu lado, também olhando um pouco para a questão de fornecedores, mas quando a gente olha para a margem bruta, né, do novo, por mais que a gente entenda questões de maturação, um pouco talvez de mix de formato, é um pouco mais baixa, né? Então entender assim, quando a gente pensa numa eventual equalização aqui, de dinâmica de prazo de fornecedores, como que vocês olham para a questão de margem bruta, né? Poderia ter eventualmente algum tipo de impacto aqui? E a outra um pouco mais olhando para o ambiente competitivo, né? Acho que, sim, o que a gente tem visto no geral da indústria é um pouco mais de proteção de margem mesmo. Então entender como é que vocês estão vendo, se tem alguma diferença específica na região norte e nordeste, mas mais para entender aqui um pouco da visão de ambiente competitivo também. Obrigado. Você quer comentar da música? Eric, bom dia, obrigado aí pela sua pergunta. A gente vem nessa jornada, né, de melhora de prazos, né, enfim, de ganhar eficiência nesse tema, já até um pouco antes, né, dessa nossa movimentação com o novo atacarejo. Fazendo um parâmetro, ou melhor, um paralelo rápido, né, na sua pergunta, eles de fato operam especialmente
no negócio de atacarejo, né? Um atacarejo puro e, naturalmente, olhando a nossa média de margem, a gente vai ter uma margem um pouco melhor, até porque a gente opera com um pouquinho mais de serviço, inclusive nos nossos atacarejos. Então, assim, a gente não enxerga nesse curto prazo, na verdade, a gente não vem enxergando nenhum tipo de impacto no ambiente, né, no que diz respeito à formação dos custos, né, partindo da indústria. Isso está bem sob controle da nossa parte e também da parte do Novo, né? A gente tem falado bastante sobre isso e a gente entende que esse tema está estabilizado e a gente já vem ganhando essa eficiência sem esses impactos. Do ponto de vista das indústrias, Eric, é importante também a tua pergunta, porque eu entendo que as companhias estão no mesmo cenário em que nós estamos aqui. A gente vê todas elas, né, tentando também se manter competitiva nesse cenário todo que a gente está dividindo aqui. Então, eu ainda não sinto, né, de maneira geral, a gente tem tentado manter uma relação alto nível com as companhias, essa é uma premissa nossa. Desde que nossa empresa começou, que a gente preza por isso, tratar o fornecedor bem, pagar em dia e ter volume de compra, né? Essa é uma premissa que o seu Wilson defende desde sempre. E a gente usufrui disso hoje, porque as companhias estão muito próximas da gente, vê em nós hoje como um motor de crescimento para eles, vê em nós uma forma de chegar no pequeno varejo do Nordeste brasileiro com esse exército de vendedores que nós temos. Então, de maneira geral, elas estão sim, né, tentando se manter competitivas, mas eu acho que a relação estabelecida entre nós e eles ao longo desses últimos anos permite, né, a exemplo dos balanços que a gente vem reportando nos últimos trimestres, permite a gente se manter competitivo juntos, né? A gente acredita muito nessa cultura, nessa política, nessa forma de enxergar o negócio, né? De maneira geral, indústria e varejo no Brasil tem uma relação estressante, né? Via de regra é estressante, mas a gente escolheu seguir outro caminho, então eu acho que não fosse isso, talvez a gente tivesse bastante dificuldade, né, no meio desse cenário todo que a gente está vivendo, né? Então, acho que é um pouco disso. Eu não sinto da indústria tentando reter, né, pegando aí as tuas palavras, reter, né, margem, trazer para ela. Eu vejo sim, tentando manter um equilíbrio ali, encontrar um ponto ótimo, como a gente diz, né? Eu espero ter te respondido também, Eric. Ótimo, obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta é do Joseph Giordano, da JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Eu queria explorar algumas questões mais contábeis e técnicas aqui. Acho que a primeira delas, né, olhar um pouquinho nos efeitos, né, entre diferença de receita bruta e receita líquida. Então, entender como é que a gente deveria pensar daqui para frente. A gente teve uma reduçãozinha. E aí, eu queria voltar um pouco nos ajustes de balanço, muito mais com o Túlio, né, que a gente está falando muito do estoque, mas quando a gente olha para a linha de patrimônio, a gente vê algumas mudanças relevantes, tanto na linha, de reserva de lucros, quanto na reserva de incentivo, né? E aí, em contrapartida, a gente tem um pedaço disso, indo para impostos diferidos. Então, eu queria quebrar minha pergunta em duas partes, né? Então, primeiro, né, olhando nessa segunda pergunta, olhando um pouco para essa questão de tributos diferidos, né? Então, essa linha tem aumentado bastante ao longo do tempo. Então, eu queria entender como é que a gente deveria ver a trajetória de queda dela. E a segunda, entender um pouquinho melhor essa questão, né, de mudança nas reservas de incentivo e de lucro, porque me parece que alguma coisa de estoque está relacionado a transferência de estoques entre estados, substituição tributária, ICM. Então, queria aprofundar um pouquinho mais nisso. Obrigado. Acho que você está mudo, Túlio. Na sala. Acho que agora sim, Joseph. Obrigado pelas perguntas. Acho que vou começar aqui pelo tema do diferido, que é um tema importante, né? Como a gente fez a reversão do imposto de renda aqui de subvenção, né? Lembrando, né? O Grupo Mateus ele tem empresas subsidiárias e uma delas é o Mateus Supermercado, né? E entre elas, é claro que tem sempre ali eventualmente algum prejuízo acumulado, derivado aí principalmente de planejamentos tributários, né?
o Mateus Supermercado é o principal ponto aqui desse diferido, né? Então, um dos temas do nosso comitê tributário em si trabalhar justamente a relação entre as empresas do grupo sob a ótica tributária, né? É claro que se acompanhou a trajetória, né? Acho que as mudanças tributárias foram muito intensas nos últimos 2, 3 anos, né? 2023 para 2024 mudou completamente a regra de subvenção, né? A gente teve que se readequar totalmente àquela realidade, né? Apesar da tese sempre ter sido boa, mas como a gente falou aqui, a gente se adequou. E ao se adequar, a gente foi trazendo também outras vertentes tributárias, né? Isso a gente sempre fala no consolidado, mas é importante lembrar que sempre tem empresas separadas por trás, e aí quando a gente pensa especialmente em imposto de renda e alguns impostos federais, essa relação ela é muito importante, e o diferido é um dos temas que a gente vai focar a partir do ano que vem, principalmente redesenhando esses temas e essas inter-relações entre as empresas. E só colocando um pano de fundo, né, Joseph? Lembrando que o ano que vem já começa a pista da reforma tributária, né, que coloca aí mais um elemento na mesa de dificuldade de reflexão, né, que como você bem sabe, a companhia aqui tem, né, centros de distribuições diversos espalhados, é claro que são 100% fundamentais para a operação, mas eles também desempenham um papel de planejamento tributário hoje, né? E que na reforma tributária é um outro tema que a gente vai pensar muito bem, né? Qual é o ponto ótimo dessa dispersão de centros logísticos, né? Só para dar mais um elemento, né? Eu diria que essa parte que você comentou, né, do efeito de faturamento bruto para líquido, não vejo grandes diferenças daqui para frente, né? Pode ter tido algum efeito eventual de consolidação com o novo, mas não sei qual é a linguagem que você está usando, mas acho que não tem nenhum efeito diferente daqui para frente, né? E os temas de patrimônio líquido, provavelmente esse tema de incentivo que você comentou deve ser também derivado desse assunto do IR subvenção, né? Mas aí depois a gente pode aprofundar tecnicamente numa reunião técnica aqui com o time tributário, José. Eu só queria fazer um reforço no que você falou, Túlio, com relação a centro logístico. Vou pegar aquela nossa discussão que a gente já vem e bota na mesa sobre inovação, né, Túlio? Porque, a gente tem que fazer isso para o futuro, né? E a gente sabe que o futuro que já chegou é uma venda online, né? Então a gente hoje tem um privilégio de ter vários centros de distribuição bem localizados, bem centralizados e bem estruturados. Então, na hora certa, e a gente já tem um orçamento para o ano que vem para automatizar já algum desses centros de distribuição, a gente poder virar uma chave para algo muito mais produtivo, né? Perfeito, muito obrigado. A nossa próxima pergunta é do Gustavo Fratini, do Bank of America. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado por pegar nossas perguntas. Eu acho que vou ter que reforçar de novo esse ponto do ajuste de inventários, né? Chamou muita atenção que o ajuste foi muito grande, né? Se você olhar como talvez um percentual do estoque de 24, foi quase 18%, né? Então, acho que a dúvida é por que vocês acham exatamente que isso aconteceu, como que isso acabou ficando nesse volume tão grande de ajuste, né? E o que vocês estão fazendo, o que traz conforto para vocês que, de fato, a gente não deva ver ajustes, mesmo que em escalas menores daqui para frente, né? E aí acho que o outro ponto é o que você acha, o que vocês acham que, dentro da avaliação de vocês, dos KPIs do passado, que de alguma forma, não sei, acabaram deixando isso acontecer e potencialmente agora o que vocês acham que já mudou e dá para mudar daqui para frente dos KPIs para assegurar que isso nunca mais aconteça, né? E por fim, uma última a gente ainda viu o inventory losses relativamente alto ano contra ano, né? Se você olhar aquele net pegando o efeito do 3Q de 24 e do 3Q 25, essas perdas elas ainda continuam bem grandes, né? Se vocês puderem dar um pouco mais de cor do porquê desse aumento. Obrigado. Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu acho que aqui, né, acho que o tema central, sem dúvida nenhuma, foi o redesenho do Cardex, né? Quando a gente
redesenhou o Cardex, trazendo aí todo e qualquer movimento relacionado ao tema estoque, né? E inclusive todas as derivadas tributárias, e lembrando que a companhia, né, ela cresceu de forma muito intensa no decorrer dos últimos anos, aproximadamente aí 25% ao ano. Foi conquistando novos estados, né? Foi expandindo para novos estados, cada estado com sua regra tributária, né? Com seus mecanismos tributários. A companhia passou também a fazer importação de itens, né? Que é um dos temas também que tem impacto. Então, acho que assim, todo esse contexto, né? Que traz esse impacto que você comentou, né? Vale lembrar que, assim, como eu mencionei, né, o valor específico do exercício de 24, ele foi aproximadamente 94 milhões, né? Para trás, realmente, aí é da série histórica, né? E quando a gente fala, né, de especificamente o exercício de 2025, né? Aí aumenta um pouquinho, né? Mas acho que fica dentro do eixo aí quando a gente olha o 23, o 24 e o 25, né? Então, acho que aqui, essencialmente, foi essa questão de maior rastreabilidade. Acho que quando você me pergunta sobre o que faz a gente ficar confiante que isso não vai mudar, primeiro, né? Toda a mecânica do Cardex hoje já está implementada, né? Então, acho que aqui é o principal elemento, né? Além disso, a automatização entre as áreas contábil, fiscal, compras e operações, né? Acho que é um outro ponto importante. E toda a padronização dos critérios e a própria parametrização dos temas tributários, né? Então, veja, acho que alguns elementos aqui importantes em conjunto, né? Eu acho que como a mecânica agora é 100% rastreável, né? Acho que aqui tem um ponto muito importante, Gustavo. Vamos supor que, por qualquer motivo, uma categoria a gente achou estranha, por exemplo, a margem bruta de um mês X, né? Dá para entrar e olhar item a item daquela categoria, o que está acontecendo com a margem em qualquer período de tempo, né? Então, vejam, se algo fica estranho nas reuniões de gerenciais, de acompanhamento, imediatamente o tema é 100% rastreável, né? Então, acho que esse tipo de controle adicional, sem dúvida nenhuma, traz o conforto, mas essencialmente a implementação do sistema é ele que dá, sem dúvida nenhuma, essa segurança diferenciada dos temas que eu aqui comentei. Com relação ao inventário, né, Túlio? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta do Gustavo. Gustavo, que a gente tinha lojas que tinha inventário anual, tinha lojas que era semestral e tem lojas que é quadrimestral. E hoje nós não temos nenhum inventário nem semestral. Todos os inventários, o máximo é quadrimestral e a gente trouxe os 300 SKUs que mais quebram para mensal, né? E a gente trouxe inventários de perecíveis que há uma prática muito grande de desvio. A gente trouxe ele para mensal, que era semestral. E isso de fato, no primeiro momento, se comparar a quebra de 24 com a de 25, ela se tornou maior nesses TRI, mas a gente já vê com essa austeridade isso diminuindo no último mês. Mas é muita pressão que a gente está botando, Gustavo, para que a gente contenha essas perdas. Então, a gente quer ganhar aí uma performance muito melhor, a gente quer ganhar rentabilidade. Num primeiro momento, antecipa a contabilização da perda, antecipamos, isso é justamente para melhorar. Para melhorar, porque tudo que está acontecendo, a gente está acompanhando em tempo real. Então, isso é uma tendência muito forte, a gente já vê sinalizando de diminuição dessas perdas. Só para deixar claro, Gustavo, eu sei que você entendeu, mas só para deixar claro que esse tema do inventário físico é um assunto, né? O outro tema contábil é outro assunto, tá? Eles não, apesar dos dois assuntos serem estoque, mas são temas absolutamente diferentes, tá? E o que a gente está fazendo, Túlio, nada mais é do que a gente quer limpar tudo que for possível, né? De distorção de estoque físico mesmo,
e deixar muito limpo, porque isso ainda ocasionava ainda uma perda de venda, porque quando você tem um estoque virtual, você ainda perde venda, né, Josino? Então a gente ganha, melhora a venda e a gente ainda diminui a perda, né, Túlio? Perfeito, super claro, pessoal. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Estarmos mais uma vez aqui. É sempre motivo de agradecimento. Toda honra e toda glória para Ele, né? Mas quero também agradecer aqui, em nome do Jesuíno Martins, nosso presidente, aos mais de 70 mil colaboradores que estão nesse momento trabalhando e fazendo ali a sua função para que venha o resultado. Quero mais uma vez agradecer aos investidores, quero pedir que continue acreditando no nosso trabalho, que a gente possa, de fato, manter essa nossa credibilidade, porque nós estamos trabalhando muito para que a empresa, de fato, ela seja muito sólida, né? E a gente esteja preparado, estruturado para todo vendaval que possa vir. A gente tem que estar firme aqui, que nem uma rocha. Nós estamos aqui firme, trabalhando, mais uma vez, dioturnamente, que nem o Jesus costuma dizer, né, comandante? Quero agradecer a nossos consumidores, né? Também pedir que continue acreditando no nosso trabalho. A gente está abrindo formatos diferentes exatamente para buscar uma massa maior desses clientes, né? Quero agradecer aí a nossa família, que realmente nos apoia muito, né? Como a gente, Túlio e Sandro, porque a nossa jornada ela é longa, né? Um dia nosso é bem mais longo. E quero ter aqui um agradecimento especial a todo o time do Novo, né? Que estamos juntos aí em busca de sinergia, e isso a gente tem visto acontecer e tem tido aí muita paciência do lado deles, do lado da gente, porque a gente tem encontrado muito obstáculo, mas sabiamente o Jesuíno ali com o Estevão, com o Ismael, com Daniel, com o Vitor, tem buscado essas soluções e isso é o que importa no final do dia, a gente buscar ocupar esse espaço, buscar rentabilidade, buscar mais resultado para os nossos acionistas. Então, estamos aqui à disposição. Meu muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025 do Grupo Mateus está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.